Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. Agora vamos falar sobre a visita da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso a duas unidades da Embrapa em São Paulo. Quem vai explicar para a gente como foi realizado esse intercâmbio em busca de tecnologias e inovações é o gestor do núcleo técnico da FAMATO, Guto Zanata. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. É um prazer falar com todos aí do canal do produtor. Então, além da FAMATO, quais entidades também participaram aí das visitas, né, na Embrapa Meio Ambiente, na Embrapa Monitoramento por Satélite, em busca de novos conhecimentos técnicos? Nós estivemos lá em Campinas e Jaguariúna e participou com a gente a AproSoja aqui do Mato Grosso, também com o setor da parte ambiental, e teve com a gente também um técnico do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado a georreferenciamento e ao processamento de dados em mapas, né? Essa foi a turma que foi visitar lá as Embrapas de Campinas e Jaguariúna. Agora, na Embrapa Meio Ambiente, né, o aprendizado foi bem diversificado. Aí nós estamos aí passando pelas atividades agrícolas, florestais, agroindustriais e ambientais. Agora, conta pra gente como é que foi toda essa experiência. Então, o que mais chamou a atenção nessa visita é que, primeiro, me espantou até um pouquinho assim, o tamanho da estrutura que as Embrapas têm disponível para o setor, né? Então, é um serviço público e que a gente já paga por isso, né? E a gente tem disponível lá uma quantidade enorme de equipamentos e de projetos e conhecimentos que estão prontos dentro da Embrapa. E até eu saí de lá com a impressão de que o setor aproveita pouco esses conhecimentos, sabe, Marcelo? Então, a grande mensagem que nós tivemos da viagem foi essa, que a gente tem muito conhecimento lá dentro e que a gente precisa se aprofundar mais e usufruir um pouco mais daquele serviço que está disponível para a gente lá. Agora, vocês puderam conhecer alguns laboratórios da Embrapa. Como estava a estrutura para pesquisas nesses locais? Então, uma estrutura muito grande, com equipamentos que às vezes limitam a gente por causa de custo, né? E os equipamentos estão lá, e se a gente quiser fazer coleta e amostragem de solo, de água, de alimentos, em resumo, é só coletar realmente as amostras e mandar para lá, e isso vai ser feito com um custo muito pequeno, que seria só realmente das análises, né? Então a gente ficou muito satisfeito, inclusive com algumas ideias que a gente já tinha no passado e que o grande limitante seria a aquisição desses equipamentos. Então a gente descobriu que isso tudo tem lá de altíssima qualidade, de última geração, e aí que eu volto a dizer, a gente realmente tem que utilizar e usufruir muito mais dessas estruturas que a Embrapa disponibilizam para a gente. Que o grande vácuo sempre é esse, né? Entre fazer a tecnologia e ela chegar até o produtor. Exatamente. Ainda ontem a gente estava numa reunião aqui junto com o IMEA e alguns sindicatos rurais e teve uma imagem que me chamou muita atenção, que era um vale assim, onde a gente colocou de um lado os produtores e as tecnologias que a gente tem e do outro lado do vale, né, separado por aquele abismo, as novas tecnologias. Então, o que a gente precisa hoje? A gente precisa de uma ponte para que a gente tenha acesso a essas tecnologias e realmente começamos a utilizar essas tecnologias e aplicar no campo. Isso certamente vai trazer ganhos para o setor, vai trazer ganhos para o agricultor e para o pecuarista. Importante quando se fala em sustentabilidade, né, Embrapa Meio Ambiente, né? Vocês conseguem visualizar novos conceitos? Olha, eu acho que sim. Inclusive algumas ferramentas que foram trazidas para a gente, de monitoramento da propriedade, do ciclo de vida de cada cultura. E o que a gente encontrou lá realmente foi um conceito muito forte de que o que a gente já faz hoje, o que o setor produtivo faz hoje no Brasil, ele já é sustentável. Essa que é a grande realidade, né? E às vezes o setor é um pouco criticado, mas a verdade é que nós temos alta sustentabilidade e a gente está partindo para produzir ainda com mais responsabilidade e ainda mais sustentável. Então foi muito importante essa visita e essas ferramentas que a gente pôde ver lá. Agora, a segunda visita foi na Embrapa Monitoramento por Satélite. Quais são as novidades nas tecnologias geoespaciais? Então, nós conversamos lá com o chefe da Embrapa local e eles nos mostrou alguns mapas e algumas imagens desse monitoramento e mostrou a importância realmente que eles têm lá basicamente 3 setores, um é de captura dessas imagens,
outra de gestão dessas imagens, ou seja, o que fazer, né, quando você tem essas imagens, e um setor de inteligência, onde mostra para a gente, ou dá dicas para pensar um pouco diferente e poder aproveitar essas imagens capturadas lá pela Embrapa Monitoramento por Satélite de forma mais produtiva e inclusive para nos ajudar a mostrar o tamanho da sustentabilidade que nós temos hoje no setor agropecuário, né? Agora, a FAMATO, diante disso, deve fazer alguma parceria com a Embrapa para realizar o monitoramento via satélite aí das áreas rurais no estado? Com certeza nós vamos ter alguma parceria futura. A gente teve essa primeira visita realmente para estreitar esses laços e só para a gente reforçar um pouco do tamanho da sustentabilidade que nós temos, né? Hoje no Mato Grosso, que é um estado que tem 90 milhões de hectares, ainda tem na forma preservada original 62% disso, ou seja, desses 90 milhões, 55 milhões de hectares ainda estão na sua forma original de cerrado, pantanal e floresta amazônica. Então, você vê o tamanho da sustentabilidade que nós temos hoje nesse setor agropecuário, pelo menos o que diz respeito aqui no Mato Grosso, que foi o que a gente foi ver lá, né? Então, é muito bacana e a gente voltou muito otimista com esses dados. É importante essa questão do monitoramento, né? Aproveitar esta tecnologia. Agora vocês têm aí o cadastro ambiental rural, que o Mato Grosso avançou muito nisso, né? Foi destaque, né? Como é que está essa situação em relação a isso? Pois é, inclusive foi nos mostrado lá na Embrapa Monitoramento por Satélite. Nós temos hoje já mais de 112 mil cadastros ambiental feitos no estado do Mato Grosso, né? É lógico que esses cadastros precisam ser analisados e validados, mas a gente fica muito orgulhoso de ter participado dessa mobilização com os produtores, ter motivado os produtores a fazer isso e ter tido esse avanço, né? Então nós estamos com basicamente 87% da nossa área aqui do estado do Mato Grosso já dentro do sistema do CAR, cadastrado, pronto para ser analisado, né? Aguardando só os órgãos competentes da parte ambiental analisar esses cadastros e poder validar então as informações que estão inseridas lá dentro, né? É importante isso, além da segurança jurídica, a questão da gestão da própria propriedade, né? Sem dúvida nenhuma, né? Essa segurança jurídica é uma coisa que atormenta muito o produtor rural. E a gente tem que ter essa segurança, porque afinal de contas nós temos que nos preocupar com a produção de alimentos, né? Essa que é o foco da nossa preocupação para ser cada vez mais eficiente, né? Agora a FAMATO deve realizar aí visitas nas demais unidades da Embrapa em busca de mais tecnologia, inovação para desenvolver aí nos sindicatos rurais? Mas a ideia foi essa mesmo. Quando a gente voltou de lá, e nós temos uma informação de que existe 41 unidades da Embrapa no Brasil, né? Então a gente voltou de lá com essa ideia, da gente poder dedicar um pouco mais de tempo a visitar essas Embrapas e realmente ver tudo que cada unidade produz, de projetos, produtos que podem ser ofertados para o setor agropecuário. Eu volto a falar que a gente tem muito conhecimento guardado dentro da Embrapa, e que às vezes a gente está aqui fora no campo padecendo de alguma informação que já está pronta lá dentro. É só colocar em prática que já está produzido e está pronto para ser disponibilizado para o setor. Então, certamente a gente vai reforçar visitas em outras unidades para conhecer melhor e mais a fundo tudo que se tem pronto ali e que está pronto para a gente poder usar, né? O importante é que a Embrapa tem respostas nos mais diversos segmentos para o agronegócio, né? Isso realmente acontece. A gente às vezes pensa muito na cadeia, né? Tecnologias para cultivo da soja, tecnologia para cultivo do algodão, ou do leite, ou da pecuária de corte, mas existe muito mais coisa. Você vê que essa Embrapa Meio Ambiente, de monitoramento por satélite, são tecnologias que a gente tem pouco acesso hoje dentro da Embrapa, né? Então, eu acho que essa andada pelo Brasil, dentro das Embrapas, é uma visita que vale a pena e que dá para recomendar aí para todas as federações e a CNA, da gente participar dessas andadas, porque tem muito conhecimento guardado e pronto para ser usado pelo setor. Ok, gestor do Núcleo Técnico da FAMATO, Guto Zanata, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Beleza, eu que agradeço e um bom dia a todos também.